Hallo Leute, olá pessoal, aqui é Andréia Bono, professora de alemão, e seja bem-vindo a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Então, hoje nós vamos trabalhar com as perguntas em alemão. Então, como fazer perguntas em alemão? Então, vamos aqui para as primeiras perguntas. Wie heißen Sie? Então, wie heißen Sie? Então, essa é a primeira pergunta. Aqui nós temos, então, o wie, né? Que quer dizer como. Aqui nós temos, então, o verbo heißen, que quer dizer chamar-se. E o Sie nós usamos geralmente para chamar a pessoa de uma forma mais formal, né? Que é o senhor ou senhora. Muitas pessoas também usam o você, tá? Então, wie heißen Sie? Então, como você ou você pode dizer como o senhor ou como a senhora se chama? Então, é uma forma mais educada de perguntar o nome de alguém. Nós usamos isso muitas vezes quando nós não conhecemos a pessoa, né? Lógico, crianças não, ou adolescentes, pessoas da mesma idade, hoje em dia nós já usamos a forma informal, tá? Mas para senhores, né? Pessoas assim como professores, pessoas que a gente não conhece, ou até pessoas assim de mais idade, é muito importante a gente usar então essa forma mais formal, tá? No primeiro momento. Então, wie heißen Sie? Como o senhor se chama? E se nós então perguntamos para uma criança, né? A gente não vai chamá-la de senhor ou senhora, né? Então a gente vai perguntar de uma forma informal que é assim: Wie heißt du? Wie heißt du? Então, o W e E aqui, ó, a gente chama vi, não é vie, tá? Aqui a gente não pronuncia o E. Então, o I e o E juntos, a gente faz o som do I mais longo. Então, wie, heißt du. Então, aqui o heißt, então é o verbo chamar-se, né? E o du, então é o tu. Então, wie heißt du? Como tu te chamas? E aí, como é a resposta? Então, aqui eu coloquei a pergunta 1, a pergunta mais formal, tá? Wie heißen Sie? Aqui eu coloquei na pergunta 2, a mesma pergunta, mas de uma forma mais informal, que é para crianças, pessoas da mesma idade, tá? São pessoas, assim, no ambiente mais informal, amigos de amigos nossos, né? E aqui também achei apropriado colocar a resposta, assim você já sabe como seria a resposta para essa pergunta, certo? Então, ich heiße Andrea. Então, se alguém perguntar para mim, wie heißt du? Eu vou responder, ich heiße Andrea. Então, eu me chamo Andrea. Então, essa foi a primeira pergunta, tá? Vamos para a segunda opção. Alguém também pode perguntar o nosso nome de uma forma diferente. Por exemplo, wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Então, wie ist quer dizer como é. Wie ist, como é. Ihr Name, o seu nome, tá? Então, wie ist Ihr Name? Como é o seu nome? Então, sempre a primeira pergunta aqui é uma situação mais formal, né? Pessoas de mais idade, como eu expliquei antes, né? Pessoas que a gente não conhece, tá? Então, a gente quer ser mais educado e vai perguntar de uma forma mais educada, mais polida, tá? Wie ist Ihr Name? Como é o seu nome? E uma forma mais informal, wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Para uma criança ou pessoas da mesma idade, amigos de amigos nossos, né? Wie ist dein Name? Então, como é o teu nome? Então, notem que a diferença é aqui, ó, dein, e aqui tinha o ia, né? Então, o ia quer dizer seu, e o dein quer dizer teu. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, tá? De como é essa diferença, tá? Então, a gente pode ouvir, então, wie ist Ihr Name e wie ist dein Name. Mas aí as pessoas ficam confusas agora, o que ele perguntou? Então, né, a diferença às vezes é a forma formal ou informal. Mas não se preocupem, né? Se vocês entenderem isso, a resposta vai ser a mesma para as duas perguntas, tá? Outra forma também, mais abreviada,
Ihr Name bitte. Ihr Name bitte. Seu nome, por favor. Então, Ihr Name bitte. Então, quando a gente vai no consultório, às vezes as pessoas podem perguntar dessa forma, né? Ihr Name bitte. Eles vão preenchendo algum formulário e vão perguntando para você. Então, a resposta para essas 3 perguntas é: Mein Name ist Andrea. Mein Name ist Andrea, tá? Então, as perguntas são um pouquinho diferentes, mas a resposta é a mesma. Meu nome é Andrea. Mein Name ist Andrea. Vamos para a próxima pergunta. Wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Forma mais formal de perguntar, então, como é o seu sobrenome? Próxima forma, mais informal. Wie ist dein Familienname? Wie ist dein Familienname? E a resposta é: Mein Familienname ist Bon. Então, notem que a resposta para as 2 perguntas é a mesma, tá? Só muda o jeito de perguntar. Eu vou fazer uma pergunta mais formal, eu vou ser mais educado, mais polido, ou vou fazer uma pergunta informal, vou chamar a pessoa por tu, por exemplo, né? Muitos alemães gostam de ter esse respeito, né? O primeiro contato geralmente deve ser um pouco mais formal. Por isso, estou colocando as 2 opções aqui. Pergunta formal e a pergunta informal, tá? Então, só para você saber a diferença. Eu expliquei também a apresentação pessoal na aula passada. Então, se você não sabe direito a apresentação pessoal, como se apresentar, dá uma olhadinha na aula passada que eu explico todos os detalhes ali. Como eu digo sobrenome, nome, primeiro nome, outras opções de dizer sobrenome, tá? Então, dá uma olhadinha na aula passada. Vamos para as próximas perguntas. As pessoas geralmente perguntam, né? Onde você mora? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Então, o wo é uma pergunta onde, tá? Então, o wo quer dizer onde. Wohnen Sie. Então, o Sie aqui representa a forma formal. O senhor, a senhora. Então, o Sie a gente vai usar para os 2 casos. Se é homem ou é mulher, não interessa, tá? Sempre vai ser Sie escrito de forma maiúscula, tá? Então, wo wohnen Sie, a gente vai usar, então, o Sie, tanto para homem, para mulher. É uma forma que a gente usa para ser bem educado, chamando a pessoa de senhor ou senhora, você, tá? Mostrando, então, o nosso respeito. Wo wohnen Sie? Onde você mora? A forma informal de perguntar isto é: Wo wohnst du? Então, wo wohnst du? Então, onde tu moras, tá? Ich wohne, né? Então, onde tu moras, onde a gente mora. Então, ich wohne in Deutschland. Então, essa é a resposta. Ich wohne in Brasilien. Então, eu moro no Brasil. Ich wohne in Deutschland. Eu moro na Alemanha. Aí você responde onde você mora, tá? Então, você vai dizer ich wohne in, tá? Eu moro em tal lugar. Então, a pergunta 1 e a pergunta 2, né? Depende, então, para quem você vai perguntar. E a resposta vai ser igual, indiferente do que a pessoa perguntou, tá? Outra pergunta que a gente escuta bastante, principalmente para quem mora fora, é: Woher kommen Sie? Então, woher kommen Sie? Woher, essa pergunta quer dizer de onde? Woher? Woher? Kommen Sie. Então, kommen é de vir, né? Então, de onde o senhor ou a senhora vem? Então, como eu disse, o Sie pode ser usado tanto para senhor como para senhora, tá? Então, este Sie maiúsculo vai ser sempre formal. Muito, muito usado na Alemanha, tá? Então, é importante saber. Woher kommen Sie? Então, as pessoas querem saber de qual país você vem, né? Então, os alemães gostam muito de saber. Tá, você está morando agora na Alemanha, mas de onde você vem? Woher kommst du? Então, é a forma informal. Você está num curso lá, né? Ou você está
recebendo amigos, você está conhecendo amigos dos amigos, né? Então, aqui a gente já pode usar uma situação mais informal, tá? Woher kommst du? Então, você também pode notar, né? Se as pessoas estão chamando as pessoas por tu, né? Se estão fazendo perguntas por tu, você também pode perguntar, né? Com o du. Woher kommst du? Então, de onde tu vens, tá? Então, essa é a diferença. Aqui a pergunta era formal, sendo bem educado, uma forma polida. E aqui, então, normal, às vezes, né, com os nossos amigos, amigos dos amigos, que já todo mundo já fala o du, né? Então, ali a gente usa, então, a pergunta com du. Woher kommst du? Então, a resposta vai ser a mesma, como já expliquei. Ich komme aus. Então, eu venho de tal lugar. Então, ich komme aus quer dizer eu venho de. Então, ich komme aus Brasilien, eu venho do Brasil. Ich komme aus Brasilien, eu venho do Brasil. E aí nós temos outras perguntas, né? As pessoas gostam de saber, né, às vezes a idade. Então, como a gente pode perguntar isto? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Então, qual é a sua idade? No alemão aqui, ó, wie alt sind Sie? A tradução literal seria o quão velho você é. Mas aqui no Brasil ninguém fala assim, né? Então a gente pergunta qual é a sua idade, tá? Então aqui, lógico, a gente não pergunta isso, né, para senhores de idade e tal. Mas às vezes nós trabalhamos em lugares, né? A gente precisa preencher algum formulário, a gente precisa perguntar isso para a pessoa, né? A gente precisa saber. Então a gente já sabe perguntar. Wie alt sind Sie? Então qual é a sua idade? Para as crianças, né, para a gente se aproximar um pouquinho delas, a gente pode perguntar, wie alt bist du? Wie alt bist du? Ou até pessoas jovens que a gente conhece, pessoas da nossa idade, né, a gente pode perguntar, então, wie alt bist du? Qual a tua idade? Então, qual é a tua idade? E a gente pode responder aqui. Aqui coloquei um número, né, só para a gente não ficar com isso em branco. Então, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin, então eu tenho 35 anos de idade. Só que aqui a tradução literal é eu sou tantos anos velho. Alt quer dizer velho. Então, ich bin alt, eu sou velho. Aí a tradução seria tantos anos velho, tá? Mas a gente fala aqui, eu tenho 35 anos de idade. Só que o erro que as pessoas cometem, às vezes, é as pessoas falarem ich habe 35 Jahre. Isso é errado, tá? Eu não posso traduzir aqui, ó. Ich habe, eu não poderia dizer para eu tenho 35 anos. Eu sempre vou ter que dizer ich bin 35 Jahre alt, tá? Então, cuidado ao traduzir isso aqui, por isso é importante saber, tá? Ich bin 35 Jahre alt, certo? Então, outra coisa que eu gostaria de explicar para vocês que essas perguntas aqui, ó, todas começaram com um, ó, wie, né? Aqui nós tivemos, então, um woher, woher. Aqui nós tivemos um wo, né, que quer dizer onde. Aqui o wie novamente, que quer dizer como. Wie quer dizer como. Então, isso são perguntas que se chamam wie-fragen, tá? Então, são perguntas muito comuns, perguntas que a gente usa bastante, então, para saber uma informação de uma pessoa, tá? Então, wie heißen Sie? Eu quero saber uma informação da pessoa, o nome dela, né? Então, por isso nós usamos, então, um wie. Essas perguntas se chamam wie-fragen, tá? Então, wie heißen Sie? Ó, então, nós começamos com como, né? Wie heißt du? Como tu te chamas, tá? Então, na próxima aula eu vou explicar em detalhes, então, essas perguntas com W, tá? Que se chamam wie-fragen. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essas perguntas ou como eu posso fazer mais perguntas em alemão, na próxima aula, então, nós vamos ter a parte 2, que é sobre mais perguntas em alemão, tá?
Então, vamos fazer aqui a revisão final. Você pode ir acompanhando também, falando em voz alta, que é muito importante, então, para você gravar bem a pronúncia. Então, você pode ir repetindo depois de mim. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Ich heiße Andrea. Wie ist Ihr Name? Wie ist dein Name? Ihr Name bitte. Mein Name ist Andrea. Wie ist Ihr Familienname? Wie ist dein Familienname? Mein Familienname ist Bohn. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Ich komme aus Brasilien. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Ich bin 35 Jahre alt. Muito bem, essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você está novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. E eu te vejo na próxima aula. Auf Wiedersehen!